vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet defendeu a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político. Gonet se manifestou na primeira etapa do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que analisa a conduta de Bolsonaro em uma reunião com embaixadores em julho do ano passado. Segundo Gonet, então, estão estampados elementos que justificam afastar Bolsonaro das eleições, como desvio de finalidade, busca de vantagem na disputa eleitoral de 2022, além da gravidade da conduta. Gonet ainda afirmou que a fala do ex-presidente, que a fala do Jair Bolsonaro no encontro não estava protegida pela liberdade de expressão. Abre aspas. Um discurso dessa ordem não compõe o domínio normativo da liberdade de expressão. Fecha aspas. E aí, Daniel? Thiago, a pauta volta novamente e hoje nesse julgamento o que mais chamou atenção foi o presidente, o Alexandre de Moraes, pediu o adiamento para a semana que vem e o pior é a desculpa que deu para se adiar. Foi pelo adiantado da hora, pois ele e outros ministros teriam compromissos no período da tarde. É difícil de acreditar que eles marcaram um compromisso, isso aí quase foi falado desde quando está sendo falado e hoje. Vamos mudar para a semana que vem, porque os outros... A agenda bateu ali, é complicado. É que não é tão relevante, acho que esse processo para eles votarem, então... Mas aí se você vê por outro lado, como ficou para a semana que vem, acredito que se fizerem as contas e o Bolsonaro ficar inelegível, ao invés dele ficar fora de 2 eleições, ele pode correr o risco de ficar 3 eleições fora. Então, a gente começa a pensar numa maldade nesse adiamento do julgamento. O Kim, Rafael, e segundo a Andréa Sadi, do Globo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele até cogitou ir para o TSE para acompanhar esse julgamento, então, que é um julgamento, uma ação movida pelo PDT, partido do Ciro Gomes, como o Celestino adiantou ontem aqui pra gente, mas de última hora ele decidiu ir para o Rio Grande do Sul para tentar fortalecer o PL para as eleições justamente municipais de 2024. Pois é meio estranho, né? Mas a situação toda aí desse julgamento a gente sabe que é completamente parcial. Alguns juízes ali que estão, até pela indicação do próprio Lula na época quando ele era presidente. O Benedito Gonçalves, por exemplo, é um deles, e que é o relator dessa ação. E nós entendemos que o Ciro Gomes, por exemplo, que é do partido do PDT, né? Ele falou esse mês, inclusive está na Jovem Pan, né? Ciro Gomes critica o governo Lula e volta a falar em aposentadoria das urnas. Então, não faz sentido, né? O discurso do Bolsonaro foi, naquele momento, no sentido realmente da crítica às urnas, e agora ele está falando em criticar as urnas novamente, né? Com relação que deveria se aposentar às urnas. Então, assim, o Ciro Gomes, assim como o partido, obviamente que tentou fazer essa tramóia justamente para tentar colocar pressão, né, no partido do Bolsonaro e até no Bolsonaro no seu eleitorado. Então, já está tramado. Já. E a ida dele lá para o Rio Grande do Sul, Kim? Mas isso aí é normal. Ele é presidente também do partido, né? Se eu soubesse que talvez eu possa ficar inelegível, vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Não pode argumentar, né? Mas não é importante ele estar lá acompanhando? Aqui nós colocamos aqui, iniciou o julgamento hoje, era evidente mesmo com os compromissos, Daniel, tenho certeza que não ia finalizar hoje. Vai umas 3 sessões para finalizar o processo dele, porque tem muita coisa. E tem muitos votos para serem feitos. Tem festa junina no Nordeste. Então, até lá, o Bolsonaro tem que curtir. Ele ainda não é inelegível, né? Então... Emerson Celestino, vai lá. Pois é, um processo com vingança, né? Um processo de vingança. E aí o Ciro Gomes ele tem que aposentar mesmo, que foi o partido dele que iniciou esse processo. O Financial Times traz uma matéria importante, né? Não sei se é para promoção do Biden, aliado do Lula, quando o Lula quer falar do Biden, né? Traz bastante coisas importantes a respeito do processo eleitoral, que foi a causa, né, desse processo, desse imbróglio todo aí que o presidente Bolsonaro está envolvido. O presidente faz muito bem em ir para Porto Alegre, né? Depois vai fazer o Brasil todo, vai fazer o maior número de prefeitos, vai ficar inelegível,
possivelmente até 2029. Então ele vai perder a eleição também de 2026, vai lançar alguém em 2026, mas o processo eleitoral todo de 2026 passa por 2024, quando ele deve fazer o maior número de prefeitos da história, né, de um partido político, que é o PL, e da história do poderio que ele tem de engajamento. Vai lá, Emerson. A gente viu hoje no aeroporto, a gente viu dentro do avião indo para Porto Alegre. Então, assim, ele está bem tranquilo e tudo isso passa por 2024. Edivaldo Magro, a direita já se conformou que Bolsonaro ficará inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral? Na verdade, parece que até o Bolsonaro, né? Só nesses últimos dias que ele demonstrou uma certa ação. Havia até a parte da direita que estava incomodada com esse silêncio, uma certa resiliência excessiva do Bolsonaro nas últimas semanas. Só agora ele teve esse movimento. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa curiosa. Hoje a defesa concentrou-se quando foi juntada uma prova da questão da minuta, né? Ela basicamente se posicionou contra isso, e eu acho que ela tem alguma razão, apesar que também é lícito que o Benedito inclua essa prova. Por quê? Não, o juiz, quando ele tem... Eram fatos tipo, completamente fora do contexto. Mas ele pode, dizendo que ele tem autoridade para fazer juntar. Não tem. Tem. É só você essa ver nas prova ações. não. Tem. Aí depois eu vou explicar. A não ser que ele ingresse com uma ação, eu vou explicar alguém, um interessado, ingressasse com outra ação. Eu vou explicar a parte para você, isso então que aí tem que ter uma cartilha. Vai lá. Então, quando ele tem... cartilha da esquerda. Na ação de justiça, essa ação que está sendo movida contra ele, o juiz do caso tem autoridade, né, para juntar essa prova. Mas eu concordo com a defesa. Vamos lá, que essa prova juntada agora, né, e foi acho que a semana passada feito isso, mascara a ação original, que é a questão lá dos embaixadores. De qualquer forma, eu mantenho minha decisão aqui em relação a que o Bolsonaro devia ter os direitos políticos preservados e seguir como candidato. Já tenho defendido, sempre tenho dito isso, mas que a justiça seja feita, independente se vai ser parcial ou não acredito nisso, mas que se julgue de acordo com a lei. Francês? O que está acontecendo hoje com relação a esse julgamento aí do ato do Bolsonaro é apenas mais uma cena de um teatro aí montado aí. É preocupante o futuro do Brasil e dos brasileiros. Existe um complô de esquerda que adora se irmanar aos países de todo o planeta de esquerda, de ditadores. Ontem mesmo o Lula esteve com o Papa, mas ninguém disse que a audiência do Papa anterior à do Lula foi do presidente de Cuba. Então eles estiveram juntos lá, eles vão estar aqui no Fórum de São Paulo também. Então há um complô em andamento de esquerda, e o José Dirceu já disse que eleição não se ganha, você toma o país, né? Então nós estamos aí ferradinho, é orar. E não adianta ficar discutindo aí se o Bolsonaro tem razão, não tem razão. Eles vão tornar ele inelegível e pronto. Então tudo isso é um circo, uma armação, onde o Alexandre de Moraes está se disfarçando, mas sem fazer muita questão de demonstrar que o jogo já está com o resultado definido.